Olá, meus amigos queridos da Casa do Caminho, com imensa alegria que nós estamos aqui mais uma vez, nos reunindo através desse canal para que possamos estudar os ensinamentos que a doutrina espírita, nos trouxe e que diariamente nós nos renovamos, nos transformamos com todos esses ensinamentos de Jesus codificados pelo nosso querido Allan Kardec, trazido pelos espíritos amorosos, por essa pleiade de amor que vem diretamente do coração de Jesus, para que nós possamos nos fortalecer para a nossa caminhada. O ensinamento, o estudo, ele é de uma importância muito grande para que nós consigamos compreender as dificuldades, mas também aqueles momentos de felicidade da nossa vida. Todos nós os temos e o conhecimento, o entendimento do que nós somos, de onde viemos, o que aqui estamos fazendo e para onde estamos caminhando é tão importante quanto vivenciarmos a experiência. Então, que possamos, juntos a essa espiritualidade, a toda a equipe de Dr. Hermann, que cuida, ampara e protege essa casa de amor, possa nesse momento estar conosco junto a nossos mentores, nos possibilitando o entendimento sobre o que iremos estudar hoje. Então, dando início já a esse estudo, continuamos com o Livro dos Espíritos, tratando dessa parte primeira que fala dos espíritos, que traz um entendimento para nós sobre o que nós somos em essência. Nós somos espíritos, numa condição de encarnados. Então, se nós não entendermos o que é a nossa essência, vai ficar muito difícil para a gente compreender o que nós estamos fazendo neste corpo, nesse momento, nessa situação e neste planeta. Então é preciso a gente entender como isso acontece. E hoje nós vamos estudar sobre a questão 88 até a questão 95 do Livro dos Espíritos. Nós vamos tratar da forma e ubiquidade dos espíritos e do perispírito. Então, é muito interessante a gente entender isso. A gente vai falar do espírito de uma forma, em alguns momentos, estando na condição de encarnado e estando fora do seu corpo físico. E Kardec pergunta aos espíritos se os espíritos têm forma determinada, limitada e constante, ou seja, nós, enquanto encarnados, temos um corpo limitado que possui uma forma e que é constante. Ela, embora ela sofra transformações, nós, enquanto criança, tínhamos um tamanho, uma maneira, um tipo de pele, e conforme vamos atravessando a nossa caminhada no planeta Terra, nós vamos nos modificando, mas nós temos uma constância. E era exatamente isso que Kardec pergunta para os espíritos. E eles respondem: para vós não, mas para nós sim. O espírito, se quiserdes, é uma chama, um clarão ou uma centelha etérea. Ou seja, aquela imagem que nós temos de espíritos que refletem muito a nossa, que é sempre representado nos filmes ou nos próprios livros, que reproduz a nossa imagem enquanto encarnadas, na verdade não é o espírito em si. Ele está revestido do perispírito, que a gente vai falar um pouquinho adiante. Mas o espírito em si, os espíritos superiores aqui nos falam que é como uma centelha, como uma luz. E ela teria cor, Essa parte da curiosidade é interessante porque como que a gente vê representado, a cor tem um papel importante para nós, para o nosso entendimento. É quase uma identificação. Quando a gente fala assim, fulano é um espírito luminoso, ou Dr. Bezerra de Menezes é só luz, Maria de Nazaré é aquele clarão.
Então, rapidamente a gente identifica o quê? Que os espíritos mais elevados, eles são mais iluminados e os espíritos ainda aqui mais próximos ao estágio em que nós nos encontramos, nós somos mais apagados. Nós ainda não, na verdade, não é porque a gente é pior ou melhor, nós ainda não aprendemos a desenvolver a nossa luz interior. Nunca vamos esquecer do que Jesus disse para nós: brilha a vossa luz. Porque essa luz existe dentro de nós, nós somos centelhas divinas feitas dessa centelha de Deus. Só que para que essa luz brilhe, é preciso que haja todo um processo de evolução. Eventualmente, nós percebemos quando nós estamos extremamente felizes, né? Quando nós estamos praticando algum gesto de amor real e desinteressado, existe um brilho que na nossa condição não se faz como uma luz, ele se faz através dos nossos olhos, daí a expressão, né? Os olhos são os espelhos da alma, porque eles refletem, né, o nosso brilho momentâneo, né, que no nosso caso ainda é momentâneo, não é permanente, mas que representa exatamente aquilo que nós somos. Então, daí nós percebemos algumas pessoas que brilham, entre aspas, né, que são luz, que irradiam realmente aquela energia, pouco explicada para nós, mas que os espíritos superiores, com toda certeza, né, são esplendores e dos quais nós não teríamos condição de nos depararmos com esses espíritos, nós sucumbiríamos diante de tamanha luz, né? Então, que a gente fique com esse pensamento do quanto a gente pode ainda despertar de luz dentro de cada um de nós. E também é importante a gente saber, Kardec se questiona, o movimento, né? Como é que os espíritos gastam algum tempo para percorrer o espaço? Aí já na condição, né, ou de desencarnado ou em desdobramento. E os espíritos nos dizem que sim, mas que a gente faz isso com a velocidade do pensamento. E aí vem uma explicação muito interessante, porque logo em seguida eles dizem que o pensamento é um atributo da alma. Então, assim, todos nós temos, né? Todos nós pensamos, todos nós... né, dizer aonde está o seu tesouro, lá está o seu coração, porque aonde a gente coloca o nosso pensamento, aonde a gente coloca a nossa energia, lá nós vamos estar, né? Lá estará o nosso coração. Então, por que às vezes a gente pensa em alguém que está lá no Japão e é como se nós estivéssemos lá e em espírito é possível fazer isso? É claro que nós, nesse começo de trajetória, de jornada, eu digo começo porque nós somos ainda espíritos, né, advindos de um mundo de provas e expiações, nós ao sairmos daqui vamos estar vindo de um mundo de provas e expiações, segundo degrau da escala espírita, né, então ainda muito no comecinho, não sabemos ainda produzir esses longos deslocamentos, mas a gente vai evoluindo e aqui, volta e meia, nós conseguimos, né? Existem inúmeros relatos de nós, ao estarmos desdobrados, né, em sonho, podermos, como espíritos, sermos levados a locais infinitamente distantes e produzirmos determinadas situações, trabalhos, ajudas, auxílio, né? Então, é sempre importante quando esse entendimento que o estudo nos traz, para que a gente possa, ao deitar, né, e ao sabermos, né, que nós temos essa capacidade de nos desdobrarmos, o nosso corpo permanece em repouso necessário para a matéria, né, e nós como espíritos, né, ligados a esse corpo, porque nós não nos desligamos do corpo, somente no momento do desencarne, né, mas enquanto aqui encarnados que nós possamos, né, utilizar dessa possibilidade, desse atributo que é o pensamento e que vai nos conduzir a locais, né, a ver nossos queridos, a auxiliar aqueles necessários, né, a contribuir
né, com as equipes espirituais em tantos trabalhos que acontecem no plano espiritual. Então, os espíritos nos dizem, quando o pensamento está em alguma parte, a alma também aí está, pois é a alma que pensa. Então, é muito importante, porque durante muito tempo nós atribuímos o pensamento ao cérebro físico. Veja bem, é como se fosse um aparelho de TV, o nosso cérebro. Ele recebe um sinal e transmite para nós. Mas se nós pensarmos, se nossa TV, né, sofre algum dano, se quebra ou simplesmente estraga, não funciona mais, não quer dizer que o sinal não exista, o sinal está ali, basta trocar aquele aparelho. Né? No nosso caso, nós temos um aparelho físico, que é o nosso corpo físico, que é capaz de demonstrar, é capaz de manifestar o nosso pensamento, enquanto aqui, na hora que o nosso corpo físico está em repouso, nós manifestaremos através, né, do nosso espírito. Né? O nosso espírito é que é o gerador desse pensamento. Então, também aí existe a questão, né? A questão que é de número 91, muito interessante. A matéria opõe obstáculo aos espíritos, né? A matéria é um obstáculo, né? Porque nós não atravessamos parede, nós não atravessamos porta, mas nós vemos em vários filmes, tem até aquele filme que tão conhecido de todos, o Ghost, né? Em que o momento que ele, uma vez desencarnado, ele vai se apurando para conseguir atravessar determinadas matérias. E os espíritos nos respondem que nenhum obstáculo material é empecilho para o espírito. Ele pode atravessar, pode estar em qualquer lugar, o ar, a terra, a água, até mesmo o fogo, eles são igualmente acessíveis. Só que é importante a gente saber que isso, essa capacidade de superar a matéria e estar em qualquer lugar, não é, também vai depender da nossa condição espiritual. Não é? Eu não posso achar que, por exemplo, ou em desdobramento ou ao desencarnar, perdão, eu vou conseguir ser aquele espírito que atravessarei, entrarei em todos os lugares. Não, porque isso vai estar diretamente associado à minha condição moral, né? Que vai permitir que eu adentre determinados locais ou não. Existem regras, né? E essas regras não são como as nossas aqui no plano terreno. Elas são ditadas pela moral do Cristo. Então, nós adquiriremos determinadas capacidades, né, de estar em todos os lugares a partir do momento em que nós estivermos vibrando na mesma situação daquele local. Então, se eu sou um ser ainda imperfeito e vibro em determinadas regiões, lá essa região tão inferior quanto eu estará disponível, digamos assim, para que eu transite, mas jamais as regiões superiores. Daí nós vemos, né, em todas as obras do André Luiz, por exemplo, a mãe do André Luiz, que é um espírito jamais elevado, vinha até nosso lar para visitar, né? E não o André até os mundos superiores aonde ela estava. Né? Chico, enquanto encarnado aqui, muitas vezes era levado por Emmanuel, né, para visitar outros mundos, dado a sua evolução pessoal de espírito amoroso e bondoso que ele o é. Né? Mas ele precisava da companhia e do atendimento de Emmanuel. Né? O próprio Divaldo muitas vezes é levado por Joana de Ângeles a regiões aos quais ele não tem a capacidade de estar enquanto aqui. Mas nós podemos ir fazendo esse treinamento, né? Então, é importante a gente saber que, agora, se a gente é apegado à matéria, se nós acreditamos que o mundo real é aquele que nós vivenciamos diariamente,
né? Certamente nós permaneceremos depois de desencarnados aqui, vivenciando até nas nossas casas, apegado e com as mesmas dificuldades e os mesmos sentimentos que nós temos enquanto encarnados. Então é importante a gente compreender a função da matéria, né, que serve ao espírito encarnado e não mais a nós quando estivermos desencarnados. E aí a pergunta 92, que vem assim: tem os espíritos o dom da ubiquidade? O que é a ubiquidade? É a capacidade, né, de estar em dois lugares ao mesmo tempo. Então os espíritos respondem o seguinte, que a capacidade de estar, enquanto encarnados, por exemplo, nós não é uma lei da física, dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço e assim nós não podemos estar em dois lugares também, da mesma forma. Então, a ubiquidade ela ocorre para o espírito não por uma divisão que o espírito possa exercer ou ter a capacidade. Um espírito é indivisível, mas da mesma forma como o Sol irradia para muitos locais, né, para inúmeros locais, nós como espíritos podemos irradiar, né? Hoje, para nós, isso é até complicado de compreender, daí está como uma questão explicada no Livro dos Espíritos. Mas se nós pararmos para pensar, quando a gente pensa, Deus está em todos os lugares, Jesus está em todos os lugares, e graças a Deus, né? Porque Maria de Nazaré, todas as mães do planeta e de outras orbes chamam por Maria de Nazaré. E ela vai estar, ela não vai estar. Dr. Hermann, não é? Dentro da sua capacidade também, né? Ele é solicitado por todos nós em situações e em momentos, né, diferenciados, mas muitas vezes ao mesmo tempo. E como é que acontece esse atendimento? Por que, né, ele pode estar atendendo aqui, pode estar atendendo em outro local? Por que ele pode irradiar e promover uma cura, um auxílio num tratamento espiritual em outro local? Assim como o Dr. Bezerra, como Eurípides tinha essa capacidade. Isso é a irradiação que o espírito pode promover, né? E quanto mais, está diretamente associado àquela luz que nós falamos, né? Brilha a vossa luz, quanto mais luz tivermos, mais irradiação nós poderemos promover, maior o arco, né, de atendimento que nós podemos ofertar. Então, a importância de nós desenvolvermos a nossa luz não é para nós, né? É para que nós possamos auxiliar os nossos irmãos que ainda se encontram aqui em caminhada. Então, essa ubiquidade, essa capacidade de estar em mais de um lugar, está diretamente relacionada, né? Ela se amplia, ela se estende conforme nós vamos caminhando e nos tornamos espíritos mais elevados, né? Então, sempre que a gente pensar sobre isso, vamos olhar para o Sol, vamos olhar para a luz do luar, né? Que essa capacidade que Deus colocou na natureza para nos ensinar também. A natureza é um grande mestre para nós, porque ela veio diretamente das mãos de Deus. Então, se nós tivermos ouvidos de ouvir e olhos de ver, nós perceberemos toda a explicação e o ciclo do universo todo através da natureza. E aí, nós vamos perguntando assim, né? Na questão 93, os espíritos propriamente dito, nenhuma cobertura tem ou, como pretendem alguns, está sempre envolto numa substância qualquer, né? E os espíritos respondem que existe o perispírito. E o que é o perispírito, que é uma coisa que a gente ouve tanto e sabe tão pouco sobre ele, né? O perispírito é o envoltório do espírito e é o elo
entre o espírito e o corpo, né? Esse envoltório, que é um envoltório fluídico, né? E ele é semimaterial. E ele é feito de quê? Ele é feito do fluido cósmico universal, né? Onde todas as coisas é o hálito de Deus. E por que a gente precisa desse envoltório, né? Por que nós ainda precisamos? E os espíritos dizem que para eles esse envoltório ainda é muito grosseiro, mas que para nós ele é sutil. Daí nós muitas vezes percebermos, né, os espíritos, e nós confundimos, por exemplo, as pessoas que possuem vidência, né, aquelas que têm a capacidade, a mediunidade de perceberem os espíritos, né, elas percebem os espíritos de que forma? Como centelhas, como luzes ou como corpos como nós? Corpos como nós, porque essa identidade para nós é importante. E o perispírito tem essa função, não só de ligar o espírito com o corpo, né, fazer a transferência das informações, dos instintos e das potências que a alma possui, né, como também se manifestar e se mover e se transitar com o espírito por todos os lugares. Então é necessário que esse espírito tenha esse envoltório. E esse envoltório ele é parecido, né? Ele tem a forma do nosso corpo, mas ele pode ser modificado. Porque como ele é um envoltório plástico e fluídico, né? Ele pode ter a forma que quiser, né? Quando nós desencarnamos, nós encontramos os nossos queridos nem sempre da forma como eles partiram daqui, né? Eles podem estar de uma forma mais jovial, podem se manifestar com uma aparência de uma outra encarnação. Por exemplo, Emmanuel escolheu como forma de se apresentar para o Chico e para nós aqui a encarnação que ele considerou mais importante, que foi a encarnação onde ele esteve com Jesus, né? Quando ele negou Jesus, né? Quando ele era o senador Públio Lentulus. Então, ele escolheu essa forma e esse envoltório dele, né, se apresenta como ele era, né? E Joana de Ângeles também, outros espíritos, né? Dr. Bezerra se apresenta como na última encarnação, né? Que é onde ele teve um entendimento completo, né? Onde ele foi esse médico, né, que tanto auxiliou o médico dos pobres, e cada um vai conduzindo a sua trajetória conforme a necessidade. Agora, esse envoltório, ele tem ele é utilizado, né, ele é formado, perdão, pelo fluido cósmico universal, mas com a matéria de cada globo, ou seja, no nosso globo, quando o espírito encarna, né, aqui e ele forma esse perispírito exatamente para fazer a ligação com o corpo físico, ele necessita que ele utilizar, né, o fluido cósmico que é necessário para o planeta Terra, né? Então, toda aquela matéria que é extremamente ainda grosseira, fluídica para nós, mas grosseira para os mundos superiores, para que se forme aquele perispírito daquela forma e que possa fazer essa ligação com esse nosso corpo tão denso, né? Nos mundos mais elevados, o nosso perispírito não será da mesma forma que é formado aqui, né? Planetas como Júpiter, como próprio Marte, onde os corpos têm formação diferente em função da evolução daquele planeta, né? Então, daí a pergunta de 94, que Kardec faz assim: quando os espíritos que habitam mundos superiores vêm ao nosso meio, tomam um perispírito mais grosseiro? Sim, é necessário que se revistam da vossa matéria,
da vossa matéria. Então, vamos imaginar, né, isso já é de conhecimento da grande maioria, mas assim, Jesus precisou se preparar muito, né, durante muito tempo, adensar muito, né, e preparar esse perispírito para aqui estar, né? Então a gente precisa ser muito grato quando nós temos a presença de espíritos mais elevados que vêm nos auxiliar, que se manifestam aqui entre nós, né? Por isso, a equipe espiritual que é montada e que tanto nós temos que agradecer, porque existe um esforço grande desses espíritos que já poderiam estar em mundos mais etéreos, mais leves, menos densos, né? E que aqui estão para nos ajudar, né? Dr. Bezerra de Menezes, tantos outros, né? Dr. Bezerra abriu mão de estar em mundos mais elevados para estar aqui conosco. E graças a Deus, né? Porque nós somos muito necessitados da presença e da ajuda desse espírito amoroso. E então, assim, essa forma que o perispírito toma para conduzir o espírito, né, ela é de extrema importância e ela carrega dentro, nela, ela é como se fosse o HD, né, que a gente chama o nosso disco, onde tem todas as informações da nossa caminhada. Então, é tão importante a gente compreender um pouco mais sobre esse perispírito. Existe uma literatura extensa, não é? Explicando quando nós vamos para o tratamento espiritual e nós desejamos alguma melhora de alguma enfermidade do nosso corpo físico, nós nunca podemos esquecer que nós estamos tratando o nosso corpo físico, mas nós estamos tratando o nosso corpo perispiritual, que é onde os espíritos atuam, né? E esses registros serão conduzidos. Os nossos bons atos, os nossos equívocos, né? Que podem e serão dissolvidos em função do nosso amor, porque o amor cobre uma multidão de pecados. Então, né, que nós possamos trabalhar, ter a consciência do que nós somos. Somos espíritos envolvidos num perispírito, que é a ligação com o nosso corpo físico, e o nosso corpo físico é o que faz o nosso espírito se manifestar aqui no plano terreno. Sejamos muito gratos a Deus, a Jesus e a toda a equipe espiritual que nos ampara e nos cuida, nossos mentores, para que aqui possamos estar, né, nos manifestando, nos melhorando, cumprindo a nossa tarefa de espíritos encarnados. Agradecemos muito a toda essa equipe espiritual e que assim, pedindo licença a toda essa espiritualidade, possamos encerrar o nosso estudo de hoje na certeza de que essa caminhada, estamos no começo, mas que não teremos fim e sempre estamos nos melhorando. Graças a Deus.